Aqui. Vamos bater um papo rapidinho sobre algumas coisas importantes. Só vou te dar uma dica logo nessa introdução. Preste atenção no que eu vou falar do meio para o final, tá bom? Não está no título, não está na capa, não está nessa introdução. Vou falar do meio para o final. Tem a ver com o Brasil. Bom, meus amigos, esse vídeo aqui também de modo geral tem a ver com o Brasil, mas especificamente o assunto central dele é Donald Trump validou as operações letais, as operações mais importantes da CIA na Venezuela. Donald Trump deu sinal verde para que a CIA comece a jogar no território venezuelano. E o que isso significa? Eu vou explicar para vocês aqui. Qual é a outra intenção no campo da geopolítica, ou no campo econômico, em termos de minerais, né? O que o Comando do Sul militar dos Estados Unidos está prevendo? Teve algum movimento de mudança de comando, de cabeça, né, de liderança, né, no Southcom? O que aconteceu aqui? Vamos falar também sobre o Brasil, quais são os movimentos dos Estados Unidos, uma vez que, né, o porta-voz do governo brasileiro se reuniu com o Marco Rubio, e o que saiu dali, o que os Estados Unidos querem de fato, né? A pauta política influencia a pauta econômica e vice-versa. As duas coisas são indissociáveis. Foi a resposta do secretário americano para o representante do governo brasileiro, para o Vieira. Mas vamos lá. Nem tudo é como parece, assim, sabe, na mídia. Bom, então vamos começar pelo Brasil. Depois eu falo sobre Venezuela. O que acontece é que o Brasil vem numa escalada de ruptura de direitos, né, garantias internacionais de direitos humanos, né? Garantias constitucionais, liberdade de expressão, perseguição a opositores políticos. Isso vem acontecendo com muita clareza. Isso não precisa ser da direita para ter essa comprovação. É óbvio que um juiz que é vítima, o juiz que atua como Ministério Público e também é juiz, não dá certo. Isso quebra a própria justiça, certo? Isso é ilegal. E você vê a falta de proporcionalidade nas sentenças. Uma pessoa que escreve com um batom e daquele que realmente porta uma arma, são grandes traficantes, corruptos que roubaram idosos, roubaram bilhões de idosos. E aí a justiça está blindando esses corruptos, está blindando patrimônio, está impedindo até que jornalistas façam matérias contra estes supostos corruptos. Nós estamos vendo, inclusive, que o Brasil, nessa sanha, nesse desejo de perseguir um opositor político, né? Porque eu acho que esse que foi o acordo, quando soltaram o atual presidente da cadeia, devem ter feito esse acordo, nós vamos prender A, B, C e D. Então, nesse objetivo de pagar essa conta, eles foram longe demais, com representantes do governo americano, né, com Jason Miller, que trabalhava diretamente nas redes sociais dos Estados Unidos, nas Big Techs, e inclusive com figuras ligadas ao governo norte-americano, ligadas ao Trump. Só que na época, quem era o presidente era o Joe Biden, e não imaginava que o Trump ia voltar do jeito que voltou. E agora o Trump está aproveitando isso, é claro, para dar um recado político, mas também pressionar o Brasil para o seu objetivo central. O objetivo macro do Trump é diminuir a dependência do Brasil e da América Latina da China. Em que sentido, pastor? Na minha concepção, na minha opinião, veja que eu estou colocando nesses termos, então é minha concepção, essa aqui é a minha opinião. Na minha opinião, na minha análise, o Comando Sul, né, o Southcom dos Estados Unidos, está retomando a posição estratégica dos Estados Unidos na América Latina. Coisa que foi esquecida, e na verdade, esquecida pelo Biden, pela outra administração do governo norte-americano. E mais, o governo norte-americano, através de agências do próprio governo, da máquina pública, liberou milhões e milhões e milhões de dólares através da USAID, se você lembra, das agências, financiando o pensamento da extrema-esquerda, a censura nas redes sociais, o controle da opinião e a aproximação com o modelo dos globalistas e o modelo chinês,
de um Estado forte que controla as redes sociais e que impõe as agendas globais. Lembrando a você, refrescando a sua memória, que de 2022 para cá, a Suprema Corte do Brasil estava completamente alinhada aos ESGs e às demandas sociais de equidade de gênero, etc., da ONU. Estavam dispostos, os ministros faziam cursos com estes organismos, de representantes desses organismos. Bom, defesa do Estado de Direito, defesa da democracia e regulamentação das redes sociais. Para refrescar a sua memória, devo dizer que o próprio presidente do Brasil e a primeira-dama disseram que a China era o modelo das redes sociais. E que o próprio governo brasileiro admitiu que trouxe um especialista da China para o Brasil, para ajudar na questão da regulamentação das redes sociais, o controle das redes sociais, estabelecer esse Estado orwelliano pleno aqui no nosso país. Digo a vocês, não é de hoje, que o Brasil, por ter uma população muito grande, por ser um país de nível continental, por ter uma das maiores presenças online, muito consumo digital, o Brasil seria um case para estas questões, assim como para o real digital, para a CBDC. Então seria o sistema vindo com os dois pés. O Donald Trump, em alguns aspectos, ele vai confrontar com a agenda dos globalistas. E aqui é onde ele traz a questão do argumento, a dor da direita, o problema real do nosso país, os problemas reais do nosso país, para usar isso como argumento, alimentar a narrativa internacional, para pressionar o governo brasileiro. Mas aí tem uma outra coisa por trás. Diminuir a dependência da China envolve também trazer o Brasil para uma questão de minerais importantes. Uma questão de cobre, uma questão de lítio, uma questão de nióbio e uma questão de terras raras. Então o Brasil pode e vai acelerar na exploração do nióbio, assim como na exploração do cobre, assim como na exploração de outros minerais e principalmente na exploração de terras raras. O Brasil tem uma das maiores reservas do mundo de terras raras. Só não conseguiu explorar na sua totalidade devido às falsas narrativas climáticas e de proteção ambiental. Porque, enquanto é alguém da direita ou alguém capitalista promovendo a exploração de tais minerais, vem uma narrativa. Mas quando tem um amigo dos comunistas para explorar aquilo dali, eles vão criar uma área de proteção, mas na verdade estão permitindo a prospecção e depois a exploração via corrupção, via dinheiro para manter o projeto político. Então, os Estados Unidos estão aproveitando essa situação e assim como o Biden usou a CIA para interferir no resultado das eleições brasileiras, o pleito passado, o Donald Trump também está enviando o agente, está fazendo força política internacional, mobilizando grandes portais internacionais como o New York Times, The Washington Post, estão publicando matérias contra o governo brasileiro e, de fato, comprovando que nós estamos vivendo semelhante a um estado de exceção. Ok. Então, o caso Brasil, vocês conseguem perceber que tem uma estratégia de pressionar o governo brasileiro, que está na figura do presidente irredutível, porque ele é o cabeça do Foro de São Paulo, hoje, ele é o cabeça do Grupo de Puebla, para sustentar a narrativa comunista, a necessidade do socialismo, o sonho, a gonorreia juvenil. O socialismo é uma gonorreia juvenil. É o cara que sai da universidade, alimentado pelos professores, doutrinados pelos professores, e vai lá no prostíbulo, pega um monte de doença, pega um monte de gonorreia. Depois ele percebe, isso aqui, olha o que eu fiz na minha vida, eu desgracei minha vida. O socialismo é isso. Você sai da universidade doutrinado por professores malucos que gostam da ideologia satânica, socialismo, comunismo. Mas depois você acorda, você começa a pagar conta e você percebe que bom que tem um capitalismo. Que bom que tem a propriedade privada, que bom que tem liberdade de opinião. Bom, então, nesse desejo de implantar o socialismo, o presidente brasileiro, inclusive, está dando declarações deu declarações ontem e antes de ontem, sobre a interferência dos Estados Unidos na Venezuela. E criticando o Donald Trump, estufando o peito de pombo, achando que pode fazer frente à maior potência global. Não pode. Mas ele sustenta essa narrativa, ele bate o pé, porque tem as costas quentes chinesas,
tem o apoio da China. Só que, meus amigos, saibam de uma coisa, não existe economia chinesa sem Wall Street. Os Estados Unidos têm muito poder de pressão, têm muito poder de barganha. Seja militar, está mais do que comprovado, é um exército muito testado, treinado, econômico. Só que tem uma questão aí mineral, uma questão estratégica. Então a China fez no seu soft power, no seu poder leve, ela criou várias dependências na África, dependências no Caribe, na América Latina, dependências na Ásia, no seu programa de expansão, né, Belt and Road, por aí vai. Fez isso no Oriente Médio, fez isso lá com o Irã, fez isso com o Afeganistão, estratégia chinesa com seus bancos. Vamos falar da Venezuela para concluir. Só que antes de falar da Venezuela, eu vou te dizer uma coisa. Te pedi isso na introdução, você ficou até aqui, você vai saber. Para mim, é uma vergonha, como pastor, é uma vergonha ver o líder de uma das maiores denominações do nosso país indo até um comunista, um comunista que persegue crente, fazendo tudo o que está fazendo com o nosso país, sabendo das declarações pregressas do mesmo, sabendo que estão perseguindo, por ordem desse governo, até velhinhas com a Bíblia na mão, e um pastor ir até o governo, e ir até um dos candidatos ao Supremo, e, entre aspas, beijar a mão deles, fazer oraçãozinha, entregar a Bíblia. O comunista odeia o cristianismo. É a mesma coisa que ouvir um ministro que veste a toga distorcendo a Bíblia para fundamentar a sua decisão quanto à pauta do arco-íris, falando sobre famílias nada tradicionais, distorcendo claramente a Bíblia Sagrada. Ele é comunista, comunista chuta a Bíblia, não se importa com a Bíblia, não se importa com a Bíblia Sagrada, é só um livro para eles. Deus deles é o Estado, não se iludam. Então, para mim, é uma vergonha, o líder de uma denominação fazer isso. Fazer isso, hein? Com um governo que pauta as agendas anti-liberdade, anti-família, anti-fé cristã. É só ver o que está avançando no nosso país. Tenho vergonha deste. Nessa hora eu tenho vergonha de dizer que sou pastor. Nessa hora. Vamos falar aqui da Venezuela, eu já vou concluir mais 2 minutos. Venezuela, só para vocês saberem o que aconteceu então. O Donald Trump autorizou essa campanha da CIA em território venezuelano. O que vocês vão ver a partir de agora? Vocês vão ver racha no alto comando militar da Venezuela. É o próximo passo. Racha. Grupos dissidentes rompendo com o Nicolás Maduro. Algumas línguas disseram aí que o Nicolás Maduro negociou, extraoficialmente, uma saída do poder de modo gradual, ou seja, ele ficaria até 2030 e depois sairia do poder. E os Estados Unidos bateram o pé falando, não, você tem que renunciar agora. E aí, o que eu falei para vocês do Prêmio Nobel da Paz indo para Corina Machado, a opositora, é para justamente trazer o assunto para a mesa mundial, para a mídia mundial. Então agora o que acontece é que os Estados Unidos estão já há um tempo fortalecendo a área ali das Guianas, na região do Essequibo, que é uma região disputada, rica em minérios também. Os Estados Unidos eles mudaram o comando militar do Sul. Por quê? Me parece que havia uma certa resistência, porque o comandante militar ele ia ficar mais um tempo, e os Estados Unidos já anunciaram a aposentadoria do chefe-geral do Comando Militar do Sul. Então isso me pareceu uma jogada de política interna, já que talvez esse general não era muito de acordo com alguma demanda ou alguma necessidade ou desejo do Trump. Então o que eu vejo agora é que os Estados Unidos vão iniciar esse processo interno. Primeiro é interno. Eles vão sondar, desestabilizar, inclusive abater, prepare-se, abater alguns cabeças do governo venezuelano, da narcoditadura venezuelana, que a Corina Machado disse que só existe governo de Maduro porque existe narcotráfico, porque quem financia é o narcotráfico. Então, a operação da CIA interna é para isso, é para promover a instabilidade, assim como os Estados Unidos estão fazendo nos corredores estratégicos no Mar do Caribe.
aumentando a presença para diminuir a influência chinesa. O que os Estados Unidos querem, além da derrubada do governo de Nicolás Maduro? Retomar a presença, voltar para o quintal norte-americano, que desde a Guerra Fria era assim conhecido, né? Com exceção de Cuba, presença da antiga União Soviética, né, e alguns outros países, a exemplo, a própria Venezuela depois, e terras raras. Os Estados Unidos buscam, com essa eliminação de barcos que tem drogas, etc., já 27 pessoas foram, né, eliminadas, segundo o governo norte-americano, transportando drogas ali pelo Mar do Caribe. O governo norte-americano busca, né, na sua jogada de poder, e aqui não é soft power, aqui é poder de guerra, é war power. Os Estados Unidos, com a ameaça militar, eles querem retomar o controle do Mar do Caribe e tirar a China dessa jogada. O que o governo norte-americano, busca, além da questão política, porque para mim as duas coisas estão entrelaçadas? Terras raras, cobre, nióbio, envolvendo Venezuela, e aumentar a presença dos Estados Unidos na América Latina e jogar a China de escanteio. É o movimento que ele está fazendo para evitar uma terceira grande guerra mundial, né? E aí a China tem um grande apoio da Rússia e de regiões estratégicas. E aí eu estou falando de países que compõem, inclusive, os BRICS, que são países ricos em ouro, são países ricos em commodities, que travaria a economia global. Pensa, isso é jogada estratégica. E em questão de estratégia, o Trump, ele é muito inteligente. Há de convir, ele é muito inteligente. E essa é mais uma jogada. Então vem tiro e bomba para cima do Nicolás Maduro, é o que vai ocorrer. Quando tem essa autorização da CIA, é porque o bicho vai pegar, ok? Vou parar por aqui. Um abraço, tchau, tchau.